Muitos brasileiros vão morar no exterior com o objetivo de juntar dinheiro e garantir uma vida melhor aos familiares. Só em 2009, esses emigrantes contribuíram para a economia do Brasil com 5 bilhões de dólares, quase a soma das riquezas produzidas anualmente pelos estados do Acre e de Roraima. No Brasileiros no Mundo de hoje, você vai saber como enviar dinheiro para o Brasil, quais as dificuldades que os emigrantes enfrentam para realizar essa operação e qual a importância das remessas para a economia do país. Em 2009, os emigrantes enviaram para a América Latina e Caribe quase 59 bilhões de dólares. Os números registram uma realidade. Ultrapassar fronteiras e trabalhar em outro país significa oferecer uma vida melhor para a família que fica. Dário deixou o Brasil para estudar e trabalhar na Inglaterra. Lá, era garçom. Todos os meses mandava dinheiro para o Brasil. Com as economias que juntou, conseguiu construir a casa própria. Liguei para minha irmã e a gente tinha um terreno junto. Aí eu falei, olha, eu estou ganhando uma grana, então a gente podia construir uma casa. E aí eu fui mandando dinheiro e ela foi administrando a construção da casa. E aí é a casa que eu moro hoje. A remessa de dinheiro do exterior para o Brasil pode ser feita de 3 maneiras: por ordem de pagamento, por cartão de crédito ou pelo serviço Dinheiro Certo dos Correios. As remessas que chegam ao Brasil sempre são pagas em reais. Em qualquer um dos casos, a instituição deve ser credenciada pelo Banco Central do Brasil. Quem está lá fora e precisa mandar dinheiro para o Brasil reclama das altas taxas cobradas pelos bancos. Os tributos variam de acordo com o país onde o imigrante reside. Hoje, segundo o Banco Mundial, essas taxas estão, em média, entre 10% e 15% do valor a ser remetido para o Brasil. É uma das taxas mais altas quando se considera, por exemplo, as remessas de outros estrangeiros que vivem nos Estados Unidos. É sempre importante você ter taxas compatíveis com o que ele possa pagar, então qualquer custo adicional é um estímulo aos canais informais. Na América Latina, o Brasil fica atrás apenas do México em volume de remessas. Em 2009, os brasileiros enviaram ao país quase 5 bilhões de dólares. A maior parte desses recursos vieram dos Estados Unidos, Europa e Japão. No mesmo período, os mexicanos mandaram para casa mais de 21 bilhões de dólares, resultado do trabalho desenvolvido basicamente nos Estados Unidos, país com que o México divide uma extensa linha de fronteira. As remessas do exterior para o Brasil já foram maiores. Em 2008, por exemplo, os recursos enviados ultrapassavam 7 bilhões e 200 milhões de dólares. A economia brasileira está numa fase muito boa. Então, quando piorou a situação nos países mais ricos, que é para onde os brasileiros costumam emigrar, a situação econômica aqui melhorou, eles voltaram em grande medida. Fábio Tabata é um exemplo. Aos 32 anos, resolveu tentar a vida em Nagoya, no Japão. Longe de casa, ele tinha 2 objetivos: ganhar um bom salário para melhorar de vida e ajudar a família que ficou no Brasil. O sonho foi realidade por 13 anos, até a crise financeira chegar. Todo mundo perdeu emprego na época de janeiro e fevereiro. Começou em dezembro, né? Aí todo mundo sabia que ia chegar a nossa vez, na nossa fábrica, né? A economia brasileira, olhando numa perspectiva um pouco mais de longo prazo, ela não tem condições de acomodar todas as pessoas, de gerar emprego para todas as pessoas. Então, esses 3 milhões de brasileiros que se estima que vivam trabalhando no exterior, é importante que eles continuem mandando as remessas, porque isso tem são 5 bilhões de dólares por ano. É uma quantidade razoável de recursos que entra na economia, mas comparativamente ao volume do PIB, ela representa menos de 5%. Então, não foi um impacto tão sensível quanto em outras economias na região da América Latina, que, na verdade, as remessas chegam a representar 30% do PIB. E hoje está com a gente o diretor da área internacional do Banco do Brasil, Admilson Monteiro Garcia. Por que as taxas cobradas por bancos e agências para a remessa de dinheiro são consideradas altas? Mariana, as taxas, teoricamente, são para cobrir o custo de transferência da remessa. No caso específico do Banco do Brasil, nós cobramos sempre a menor taxa possível.
Então, considerando remessas dos Estados Unidos como exemplo, remessas até $100 cobramos $5, remessas acima de $100, independentemente do valor, cobramos $10, o que representa, se nós considerarmos o custo médio, o valor médio de uma remessa de $500, algo em torno de 2% do valor da remessa. E qual o valor de outros bancos ou agências? Alguns bancos e algumas outras agências, elas cobram tarifas por vezes até abusivas, que chegam a quase 20% do valor remetido, o que não acontece no Banco do Brasil. E quem paga essa taxa? É quem está remetendo dinheiro ou quem recebe dinheiro? Essa taxa, no caso específico de remessas cursadas através do Banco do Brasil, ela é paga somente pelo remetente. O beneficiário no Brasil, ao receber a ordem, ele está isento de qualquer tarifa. Mas isso não é prática do mercado. Algumas outras instituições cobram tarifas do remetente e cobram tarifas também do beneficiário aqui no Brasil ao liquidarem a ordem de pagamento para ele. Admilson, e que impacto que essas remessas dos emigrantes têm sobre o desenvolvimento de cidades brasileiras? Essas remessas, dessas migrações que acontecem, elas ajudam fortemente a desenvolver comunidades locais aqui no Brasil. Isso porque, quando um brasileiro migra para um outro país, ele naturalmente começa a convidar e a levar pessoas daquela comunidade onde ele residia antes, e ao chegar no país de destino, ele começa a se aglomerar formando comunidade. E isso garante um fluxo bastante importante de remessas de divisas do exterior para as cidades brasileiras. Considerando algumas cidades em Minas Gerais, por exemplo, o fluxo de remessas é bastante significativo e ajuda sobremaneira a desenvolver a comunidade local. Em 2009, dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento atestam que 4,75 bilhões de dólares foram remetidos do exterior para o Brasil. Isso coloca o Brasil na segunda colocação de maior país recebedor de ordens do exterior. E para nós compararmos o que são 4,75 bilhões de dólares, isso representa mais de 2% da nossa pauta de exportação e representa 0,30% do PIB brasileiro. Ou seja, é um valor considerável que ajuda a movimentar a economia naquelas cidades onde existe concentração de beneficiários de ordem de pagamento. Na reportagem, nós vimos que muitos emigrantes voltaram ao Brasil por causa do fortalecimento da economia nacional, um fato que teve impacto direto nas remessas. Isso é bom ou ruim para o país? Isso é muito bom para o país, porque a criação de emprego, a criação de oportunidades no Brasil, fruto da estabilidade econômica, é um atrativo para que o brasileiro retorne, e ele retorna muitas vezes com uma mão de obra qualificada. No caso do Japão, por exemplo, com o retorno dos nipo-brasileiros, há empresas brasileiras hoje especializadas em contratar aquele segmento de brasileiros que retornou do Japão para o Brasil. Então, enfim, é comum a migração entre países, ela vai continuar existindo sempre, mas quanto mais desenvolvido e mais estável economicamente um país, menor tende a ser essa migração, e isso acaba sendo um incentivo para que aquela família que está no exterior há algum tempo e que acumulou que teve uma capacidade de poupança e acumulou recursos, retorne ao Brasil, porque as oportunidades foram criadas em função da estabilização da economia. Depois do intervalo, a gente volta com a participação de brasileiros que vivem no exterior. Você está assistindo ao Brasileiros no Mundo, um programa da TV Brasil Internacional. Nosso entrevistado de hoje é Admilson Monteiro Garcia, diretor da área internacional do Banco do Brasil. E agora, a participação de emigrantes brasileiros. Meu nome é Elisandro Vasconcelos, eu trabalho na África do Sul, sou engenheiro eletricista e trabalho numa fábrica de transformadores aqui. Minha família ainda está no Brasil, né, então tem que fazer remessas de dinheiro regularmente para o Brasil, né. Só dá para fazer através de agências que não são bancos, né, e as taxas são muito grandes, né. Em torno de 15% a 20% a gente paga para poder enviar o dinheiro para o Brasil. Se tivesse um banco aqui, uma agência bancária que tivesse no Brasil também, seria fácil, mas não tem, né? E os bancos não têm contato entre si, então é muito complicado de fazer esse negócio. Elisandro, nós ainda não estamos na África do Sul. Temos plano na internacionalização do banco de em breve estarmos onde todas as comunidades brasileiras estão. Mas nesse momento, a minha sugestão para você é usar o nosso parceiro, a Western Union,
que acolhe as remessas aí na África do Sul e que paga aqui no Brasil através da rede de agências do Banco do Brasil. O site da Western Union é www.wu.com. Lá você vai encontrar todas as informações de como fazer a remessa de uma forma rápida, não tão onerosa e sempre com a eficiência e a segurança do Banco do Brasil aqui no Brasil. Temos também um questionamento dos Estados Unidos. Vamos ver. Meu nome é Domício Coutinho. Nasci na Paraíba. Estou nos Estados Unidos, em Nova York, há 50 anos, quase 51. Normalmente, eu mando mensalmente $1.000 para a minha família. Tenho enviado via Western Union, que é um modo simples, certeiro e dentro de minutos a quantia é disponível no Brasil. Entretanto, a taxa significa que são uns $15 até 500, passando daí sai para 20, proporcionalmente vai subindo. A minha pergunta é a seguinte: se haveria essa possibilidade de enviarmos essa quantia livre de despesas pessoais, através do Banco do Brasil, por exemplo? Domício, nos Estados Unidos, nós criamos em junho do ano passado uma empresa chamada BB Money Transfer. Essa é uma agência que acolhe remessas através de agentes credenciados do Banco do Brasil. E esses agentes são padarias, açougues, lojas, onde você tradicionalmente para, quando chega do trabalho, provavelmente para comprar o pão, o leite ou qualquer outro artigo que você necessite. E lá, nesse modelo de correspondente bancário, você pode fazer a sua remessa para o Banco do Brasil no Brasil através da rede de agentes do próprio Banco do Brasil. Essa remessa ela tem um diferencial mercadológico em relação aos demais remetentes nos Estados Unidos, porque ela é feita online 24 horas por dia. Então, vamos imaginar que a tua família aqui no Brasil teve uma eventualidade qualquer numa sexta-feira à noite. Você pode ir à padaria, ao açougue, enfim, fazer a remessa através desse agente credenciado do banco e esse recurso vai ser creditado na mesma hora na conta da sua família aqui no Brasil. E esse recurso já pode ser sacado em qualquer terminal, em qualquer máquina de autoatendimento, ou pode ser utilizado e consumido através do cartão de crédito ou cartão de débito. O site da BB Money Transfer é www.bbmt.com e a remessa, além de te oferecer uma taxa de câmbio mais favorável, ela tem uma tarifa mínima de $5 e máxima de $10, independentemente do valor da remessa que você faça. Admilson, o que é possível fazer para simplificar os procedimentos, mas sem aumentar os custos? Esse é um desafio constante que nós temos, Mariana. Como estar presente onde a comunidade está, como levar um serviço melhor, com preço melhor. E nós temos esse modelo de excelência, eu diria que hoje está funcionando no Japão e nos Estados Unidos, onde nós conseguimos dar comodidade ao brasileiro, ele consegue fazer a remessa em terminais, em agentes credenciados, de uma forma extremamente rápida, segura e barata. E o banco procura sempre fazer com que a sua remessa transite de uma forma formal, dentro do mercado legal, com um mínimo de custo para que isso se transfira, para que esse ganho se transfira para o remetente que está no exterior, fazendo o trabalho, tentando formar poupança e fazendo a remessa para a manutenção da sua família aqui no Brasil. A empresa norte-americana Western Union, citada pelo Domício, pretende abrir um banco no Brasil com uma corretora de câmbio. Qual que é o impacto dessa iniciativa? Nós acreditamos que toda iniciativa é sempre bem-vinda porque ela oferece mais opções para o cliente. E sempre que o cliente tem mais opções, ele acaba sendo beneficiado por uma tarifa menor e por uma taxa de juros menor. A Western Union é um parceiro tradicional do Banco do Brasil e ela canaliza todas as suas remessas do exterior através da nossa rede de agências aqui. Ao adquirir uma licença bancária, provavelmente ela vai contribuir para o desenvolvimento de algumas outras cidades, colocando agentes pagadores de ordem de pagamento no Brasil em praças onde eventualmente a gente ainda não tem um agente pagador. Meu nome é Wilson Pontes Castelo Branco e vivo aqui nos Estados Unidos há 11 anos. Eu tenho uma pergunta para fazer em cima do tema da lei do deputado Manuel Júnior, que está em trâmite aí no Congresso, que é sobre a criação de um fundo emergencial, que seria 2% em cima de todas as remessas enviadas do exterior para o Brasil. Eu tenho visto muitas situações aqui nos Estados Unidos de pessoas que morrem
e por ser uma situação de emergência, os familiares às vezes não têm condição de suportar o translado, financeiramente, o translado desse ente querido para o Brasil. Minha pergunta é o seguinte: o fundo emergencial que vai ser criado vai facilitar ou vai nos favorecer nessa situação de emergência que seria o translado do corpo do cidadão de regresso ao Brasil? Wilson, essa proposta ela foi retirada de trâmite no dia 4 de agosto de 2010. Então, hoje, infelizmente, nós não temos condições de informar se poderia ser utilizado ou não, porque o fundo, na verdade, não chegou a ser constituído. Mas que impactos a criação de uma nova taxa poderia ter na economia nacional? A economia nacional ela vai ser sempre impactada a partir do momento em que você cria um benefício para o beneficiário. Seja do ponto de vista de redução da tarifa, de melhora da taxa de câmbio, para que isso se reflita em mais reais a serem consumidos aqui no Brasil, ou eventualmente na criação de um fundo, onde esses recursos poderiam ser utilizados exatamente para ajudar a comunidade de brasileiros no exterior. E aí eu preciso citar o caso do Banco do Brasil no Japão, que durante o auge da crise, ele criou um fundo, arrecadou contribuições de pessoas jurídicas, pessoas físicas, para ajudar aquela comunidade, arrecadando desde recursos até mantimentos não perecíveis e agasalhos. Admilson, a taxa cobrada pelos bancos brasileiros ou pelos bancos que fazem essa remessa de brasileiros é diferente de outros países? Por exemplo, de um norte-americano que esteja no Brasil e manda um dinheiro, de um japonês que esteja no Brasil? Cada sistema bancário tem a sua peculiaridade. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, é um mercado extremamente descentralizado. Não existe a figura de um banco nacional como nós temos aqui no Brasil. Nacional no sentido de que cubra do Oiapoque ao Chuí todos os estados com uma licença única. E a necessidade de um país para outro é diferente em função exatamente do fluxo migratório. É necessário que os bancos brasileiros estejam próximos das comunidades brasileiras no exterior, porque existe uma concentração de brasileiros nos Estados Unidos, no Paraguai, na Itália, em Portugal, no Japão, enfim. E isso não acontece com bancos de outros países, eventualmente. Então, existe sim uma diferença e cada banco cobra à medida que ele tem escala, volume e, principalmente, necessidade de atender os seus clientes e a comunidade de pessoas oriundas do seu país base. Existe também o mercado ilegal de remessas. Quais são os riscos desse mercado? Bom, os riscos desse mercado são muitos. Eu recomendo realmente a todos os brasileiros que estão no exterior, batalhando duro para formar poupança, para remeter seus recursos para o Brasil, que busquem o máximo possível de informações com relação a isso. Ao fazer uma transação no mercado informal, o brasileiro está correndo o risco, muitas vezes, de perder todo aquele recurso que ele poupou. E eu vi isso acontecer em algumas praças onde eu tive a oportunidade de trabalhar. Uma empresa de remessas que trabalhava no mercado informal em Londres, por exemplo, quebrou, faliu, e todos os brasileiros que tinham feito depósitos naquela semana nunca receberam, as famílias nunca receberam o recurso no Brasil. Além disso, aqueles recursos, como não necessariamente eles entram pelo canal formal no Brasil, muitas vezes ele pode ser misturado ou confundido com recursos que estão financiando drogas, que estão financiando armamentos, enfim, recursos que estão na ilegalidade. Então, eu realmente sugiro, busque informação sobre isso, acesse o site do Banco Central do Brasil, olhe e verifique a cartilha de câmbio que o Banco do Brasil disponibiliza. Lá tem todas as explicações sobre como efetuar remessas e quais são os riscos inerentes a essas remessas no mercado informal. Admilson, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, é um prazer. E você que está assistindo ao Brasileiros no Mundo, escreva um e-mail ou grave um vídeo e envie para brasileiros@ebc.com.br. Sua dúvida ou seu comentário podem ser tema de um novo programa. Participe! Nós ficamos por aqui. Até a próxima semana.